Estamos em Gênesis capítulo 2 e vamos continuar o nosso estudo agora a partir do versículo de número 15. Falaremos hoje sobre o tetragrama sagrado. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Preste atenção no início deste versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem. Quando você encontra a palavra Senhor na Almeida Revista e Atualizada, Senhor exatamente desse jeito, tudo em caixa alta, saiba que, na verdade, o que temos aí é o chamado tetragrama sagrado. O que é isso? Tetragrama sagrado é o nome com o qual Deus se apresentou a Moisés lá em Êxodo, capítulo 3. Ele disse que o seu nome é este tetragrama, estas 4 letras, YHWH. Por isso é que chamamos de tetragrama sagrado. Tetra de 4, grama de letra e sagrado porque é o nome de Deus. O interessante é que você, olhando para essa expressão, você não tem a mínima ideia de como deve pronunciá-la, porque nós estamos diante de 4 consoantes. De fato, a pronúncia dessa palavra tem sido um mistério no decorrer dos milênios aí. Esse tetragrama já apareceu aqui em Gênesis, especificamente no capítulo 2, no qual estamos agora, 4 vezes antes deste versículo 15. Veja só, Gênesis 2:4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Você está vendo aí Senhor em caixa alta? Pois é, aqui nós temos o tetragrama YHWH. Gênesis 2:5. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mais uma vez, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por fim, temos Gênesis 2:9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, todas essas palavras, Senhor, em caixa alta, apontam para o tetragrama, o nome impronunciável de Deus. Vamos agora tratar um pouco de história bíblica. Como essa questão do nome sagrado teve início? Você sabe que Deus se apresentou a Moisés e eles conversaram a primeira vez no deserto. Deus apareceu numa sarça, num arbusto, pegando fogo. Foi ali que ele disse esse nome a alguém, pessoalmente, pela primeira vez, conforme o registro bíblico. Como a língua hebraica não tem vogais, a única maneira de sabermos a pronúncia dessa palavra seria se conhecêssemos a palavra, isto é, se tivéssemos ouvido essa palavra alguma vez da boca de alguém. Sabemos, porém, que nenhum de nós ouviu, nenhum de nós viveu naquela época, nenhum de nós viveu aquilo que se passou no Antigo Testamento ou teve contato com o povo de Israel no Antigo Testamento para ouvir da boca do próprio povo qual seria a pronúncia do tetragrama. Então, como fazer para descobrir a pronúncia? As pistas estão no próprio texto de Êxodo capítulo 3. Veja só, lá em Êxodo 3:14, temos o seguinte: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Qual é a primeira pista? A primeira pista para saber a pronúncia dessa palavra é que Deus, lá em Êxodo 3:14, ele relaciona o nome dele com o verbo ser em hebraico. Sabia disso? Porque aqui no versículo ele diz assim primeiro,
eu sou o que sou. Aí segue, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, YHWH me enviou a vós outros. Essa tradução eu sou, isso aí já faz parte da interpretação do tradutor. O que aparece no hebraico aqui é justamente o tetragrama. Então Deus falou primeiro assim, eu sou o que sou, e assim dirás aos filhos de Israel, YHWH me enviou. Professor, por que os tradutores resolveram colocar em vez do tetragrama, a expressão eu sou? Primeiro, porque Deus disse eu sou o que sou antes. Então eles pensaram, deve haver alguma relação com o verbo ser. Em segundo lugar, vamos ver aqui uma explicação a partir de uma pesquisa que eu fiz na internet. Veja só, Deus disse em hebraico, Ehyeh Asher Ehyeh, eu sou o que sou. Essa tradução é comum em inglês. Qual tradução? Eu sou o que sou. É a resposta de Deus usada na Bíblia hebraica quando Moisés pergunta o seu nome. É um dos versos mais famosos da Torá. O que é a Torá? São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Hayá significa existir ou era em hebraico. Ehyeh é a primeira pessoa do singular da forma imperfeita e é geralmente traduzida nas Bíblias em português como serei. Por exemplo, em Êxodo 3:14. Eu vou explicar aqui para você entender melhor. O que acontece é o seguinte, eles foram verificar que o verbo ser ou existir em hebraico, ele é escrito de um jeito. Então eles deduziram que o nome de Deus deve ter alguma relação com esse verbo. Eles concluíram que provavelmente tanto o verbo ser em hebraico, quanto o nome de Deus, que está lá no tetragrama, ambos devem derivar da mesma raiz, a raiz que significa ser ou existir em hebraico. Além disso, eles também descobriram que, na verdade, eu sou o que sou não seria uma boa tradução. Por quê? Porque na língua hebraica não existe, no tempo presente, o verbo ser. Não existe eu sou em hebraico. Ah, professor, então como é que eu vou falar eu sou se não existe isso? Ora, se você for dizer, por exemplo, eu sou Kleber, você vai dizer Ani Kleber. Ani quer dizer eu e Kleber é o meu nome. Então, em vez de falar eu sou Kleber, você vai dizer em hebraico eu Kleber. Não existe o verbo ser no hebraico no tempo presente. Não existe. Existe no tempo passado e existe no tempo futuro. É por isso que muitos e muitos comentaristas hoje ensinam que a tradução em português não está correta. A melhor tradução seria eu serei o que serei no futuro. Mas é certo, professor, que o tetragrama tem a ver mesmo com a origem do verbo ser em hebraico? Ou isso é especulação? Na verdade, isso é uma discussão que existe até hoje entre os historiadores e os teólogos. Alguns acham que tem relação sim, outros acham que não, mas aqui no canal EBC nós vamos considerar que existe alguma relação, que o tetragrama sagrado de alguma maneira tem relação com o verbo ser em hebraico. Então, para nós é válida sim a tradução eu serei o que serei, e no caso o nome de Deus poderia ser simplesmente eu serei. Eu separei alguns vídeos aqui do YouTube para você consultar depois, para obter mais informações ou curiosidades sobre essa singularidade da língua hebraica, de não ter o verbo ser no presente, ok? Vamos continuar aqui. Acredita-se que esse nome de Deus, como tem a ver com o verbo ser, aponta para a eternidade de Deus. Como assim, professor? Pensa comigo. Se esse verbo pudesse ser traduzido como eu sou, como defendem alguns estudiosos, então Deus estaria dizendo assim para Moisés, fala para o povo de Israel que eu sou te mandou. Não é estranho você ouvir um nome desse? Eu sou. Quando você pensa nos tempos que existem, passado, presente, futuro, e você imagina que em qualquer tempo ele é eu sou, o que você conclui aí? Você conclui que Deus não está preso ao tempo, certo? Porque se ele estivesse preso ao tempo, no passado ele teria que dizer o quê? Eu era. No presente, eu sou. E no futuro, eu serei. Mas ele é sempre eu sou. Por quê? Porque ele não está preso ao tempo. Ele é
eterno. Ele não precisa ter o seu próprio ser ou nome conjugado de acordo com os tempos verbais. Não precisa, porque ele não está preso ao tempo. Então, em qualquer época, pode-se dizer, eu sou, me mandou. Mas lembre-se que eu falei agora que o verbo ser, no tempo presente, não existe em hebraico, correto? Então, a melhor tradução seria, eu serei o que serei. E qual é a ideia, então, aqui? A ideia é que Deus será o que for preciso para libertar o povo do Egito, independentemente do tempo ou do momento. Quando for preciso, ele será o que for necessário. Professor, de onde você tirou isso? Olha o contexto aqui. Êxodo 3, 7 a 14. Veja só a narrativa como um todo. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí olha só, Moisés, claro, ficou com medo porque ele teria que encarar o rei mais poderoso de sua época para tirar o seu povo do Egito. Como é que ele iria fazer isso? Ficou assustado. Aí ele fala o seguinte, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu quero lembrar vocês também que a economia do Egito estava toda ela baseada no trabalho escravo dos hebreus. Então tirar o povo do Egito seria o mesmo que acabar com o Egito, acabar com a nação. Por quê? A economia toda girava em torno desse trabalho escravo. Entende? Continuando aqui, versículo 12. Deus lhe respondeu, eu serei contigo. Olha só, na mente de Deus, basta que ele se envolva com a situação para que ela seja resolvida. Compreende? Deus não precisa de nada além dele mesmo para resolver qualquer problema. Então ele simplesmente responde, eu serei contigo. Ah, como é que eu vou encarar Faraó? Eu serei contigo. Como é que eu vou convencer aquele povo de que Deus me mandou para tirá-los do Egito, arrumar confusão com aquele exército, briga, quem sabe até guerra, mortes e mais mortes? Eu serei contigo. Continuando. E este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus, eis que, quando vier aos filhos de Israel, ele lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros. E eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Mas que agora nós vamos considerar de outra forma. Ele respondeu, eu serei o que serei. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, me enviou a vós outros. Então, nesse contexto dessa conversa, o que Moisés precisa é de uma palavra de segurança, é de uma palavra de esperança, é de uma palavra forte para levar os filhos de Israel, para que estes acreditem que a vitória é certa. Então o nome de Deus, quando ele fala eu serei o que serei, é o seguinte, YHWH significa eu serei o que for preciso quando for necessário. É preciso uma praga para tirá-los do Egito? Eu farei acontecer. Serão necessárias 10 pragas? Eu farei acontecer. Nós vamos pelo deserto e ficaremos diante do mar, cercados pelo mar à nossa frente e pelo exército de Faraó às nossas costas. Como escaparemos? Eu farei o que for preciso. E assim Deus abriu o mar. Então, o nome de Deus é um nome que aponta para a sua eternidade. Alguém que não está preso ao tempo, portanto, um ser eterno. E aponta também para aquele que é tudo que for necessário para fazer o seu plano ter sucesso. Só nos resta confiar neste Deus e saber que ele jamais vai falhar conosco.